Olá, vamos para a nossa segunda aula, estudando bens de família. No último encontro, nós falamos da questão de número 11. Vocês estão lembrados? Que nós comentávamos que a resposta foi: ocorre afetação. Por quê? Um bem pode ser afetado e transformado em bem de família. Então ocorre a afetação e aquele bem se torna impenhorável. Questão de número 2. Lauro e Ricardo são casados sob regime de comunhão parcial de bens e possuem dois imóveis, um em São Paulo e um em Campinas. O casal passa a maior parte do tempo no imóvel de São Paulo, utilizando-se de Campinas quando viaja a trabalho e no período de férias. Com base nessa situação hipotética e na disciplina do bem de família, assinale a opção incorreta. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês. Vem cá, presta atenção. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Toda vez que você for resolver questões na hora da sua prova, marque o enunciado, desenhe o enunciado. Preste atenção. O que acontece? Eu erro muitas vezes porque a gente esquece. Quando eu não marco, a gente erra. Então, preste atenção. Se a banca pede uma questão incorreta, circule lá a palavrinha incorreta. Se ela pede correta, circule a palavrinha correta. É certo? Circule. Isto vai te ajudar no momento de resolver as questões. Então, eu estou circulando. Nós estamos procurando a alternativa incorreta. Vamos lá. Alternativa A. Se o casal tiver instituído um dos imóveis como bem de família, o efeito será não só a impenhorabilidade, como também a restrição de sua comercialização. Meus caros, nós sabemos que o objetivo não é restrição de comercialização, mas preste muita atenção. Quando você busca o quê? Assegurar um patrimônio da família. Quando você busca assegurar um bem de família, aí a consequência é a não comercialização daquele patrimônio. Não é só objetivo, é só a não comercialização, não. É objetivo assegurar o bem à família, dar maior segurança à família. Segurança de moradia, né? Do necessário, no estritamente necessário. Então, a alternativa A, ela está correta. Se o casal tiver instituído um dos imóveis como bem de família, o efeito será não só a impenhorabilidade, como também a restrição. Ele não poderá vender, comercializar aquele imóvel. A alternativa B. Se o casal não tiver instituído um dos imóveis como bem de família, em um possível processo de execução movido contra eles, a penhora recairá sobre o de maior valor. Lógico, a penhora recairá sobre o de maior valor. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Encontrei. A lei, no seu artigo 5º, parágrafo único, ela diz o seguinte: para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo 1. Na hipótese de casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis,
utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Então, a penhorabilidade recairá sobre o de maior valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. Então, a alternativa C está correta. Consequentemente, o nosso gabarito é a alternativa D de dado, que está incorreta. Caso tenha sido instituído como bem de família um dos dois imóveis, a morte, preste bem atenção, a morte de um dos cônjuges, acarretará a extinção desse bem, se o casal não tiver filhos menores. Falso a questão, falso a alternativa D de dado. Acompanhe comigo o que diz o artigo 720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Parágrafo único do 1720. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e, do contrário, o seu tutor. Continuando. 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir extinção do bem de família, se for o único bem do casal. 1722. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. A alternativa é: para que o casal institua um dos bens como de família, não será necessário a comprovação de solvência de ambos os cônjuges. Lógico, está corretíssima. Para que o casal institua um dos bens como de família, não será necessária a comprovação de insolvência de ambos os cônjuges. Questão de número 13. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Marca aí, correta. Item 1. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Item 2. O bem de família, que é instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de imóveis. Item 3. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos o domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e do sustento da família. Item 4.
os valores mobiliários destinados aos bens de família poderão exceder ao valor do prédio instituído em bem de família, à época de sua instituição. Meus caros, alternativa A, apenas o 1 e 3. Alternativa B, apenas o 1, 2 e 4. Alternativa C, apenas o 2, 3 e 4. Alternativa D, apenas 1, 2, 3. Alternativa E, 1, 2, 3 e 4. Nós estamos procurando a questão correta. Meus caros, a questão de número, o item de número 1 está correto. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenalidade do imóvel residencial estabelecida em lei. É o que diz o artigo 1711. 2. Item 2. Também está correto. O bem de família, que é instituído pelo cônjuge ou por terceiro, constitui-se pelo registro de imóveis. Corretíssimos. É o que diz o parágrafo único do artigo 1711. Item 3. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento de família. Corretíssimo. É o que diz o artigo 1702 do Código Civil. A alternativa 4 está errada. Ela diz o seguinte: os valores imobiliários destinados aos bens de família poderão, falso, não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família, à época de sua instituição. É o que diz o artigo 1713, não poderão, do Código Civil. Então, o nosso gabarito é letra D de dado. Questão 13, letra D de dado. Questão 14. A respeito do bem de família, assinale a opção correta. O bem de família oferecido em garantia hipotecária de determinado contrato perde o privilégio da impenhorabilidade para execução de outras dívidas, com exceção da garantia pela hipoteca do bem imóvel. Alternativa B. Com a instituição do bem de família convencional, o prédio se torna inalienável e impenhorável, permanecer isento de execuções por dívidas posteriores a esta instituição, salvo as relacionadas como tributos relativos ao prédio, as despesas de condomínio. C. Somente a pequena propriedade rural pode ser constituída como bem de família, e ainda restringindo-se a impenhorabilidade tão somente a sede ou a residência de família. Letra D. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, é necessária a prova de que o bem imóvel em que reside a família do devedor seja um único imóvel de propriedade do devedor e que necessariamente seja utilizado exclusivamente como residência da família. Nós estamos procurando a alternativa correta. Meus caros, a alternativa B diz o seguinte: a alternativa A está errada. Diz o seguinte: o bem de família oferecido em garantia hipotecária de determinado contrato perde o privilégio da impenhorabilidade para a execução de outras dívidas, com exceção da garantia pela hipoteca do bem imóvel. Meus caros, o que nós falamos? no artigo 1711? Podem os cônjuges
ou entidades familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei. Aí diz o artigo 1000, deixa eu localizar aqui, 1717. O prédio e os valores mobiliários construídos com bem de família não podem ter destino diverso do previsto no artigo 1712, que nós falamos do bem de família. 1712, deixa eu continuar, eu perco aqui. A serem alienados sem consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora a que se refere o parágrafo 3 do artigo 1713 não atingirá os valores a ela confiados. 1720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Olha aqui. O bem de família oferecido em garantia hipotecária, nós acabamos de falar que o bem de família ele não pode ser alienado. Não falamos? Falamos que o bem de família ele não pode ser alienado, né? E nem hipotecado. Então, o bem de família não pode ser nem alienado, nem hipotecado. Assim, então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Com a instituição de bem de família convencional, o prédio se torna inalienável e impenhorável. O prédio se torna inalienável e impenhorável. Não esquece disso não. Permanecendo isento de execuções de dívidas posteriores a essa instituição, com tributos relativos, salvo os relacionados com tributos relativos a prédio e despesas condominiais. Corretíssimo. Eu estou perdido aqui, eu misturei as duas leis para passar para vocês qual é o dispositivos para aquele que anota. Você pode escrever aí o artigo 1712. E o artigo 1º da lei, 8.009, conjugado com o artigo 1º da lei 8.009. Muito bem. A nossa alternativa é a letra B de bola. Vamos lá. Letra C. Somente a pequena propriedade rural pode ser construída como bem de família. E ainda restringindo-se a impenhorabilidade, tão somente a sede e a residência familiar. Meus caros, eu não estou encontrando na lei, eu não vejo na lei nada que confirme o que está dizendo a alternativa C de casa. Porque, na verdade, o que nos fala o Código Civil brasileiro é o seguinte: o bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertences e acessórios,
destinando-se, em ambos os casos, ao domicílio familiar. E poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação e no sustento da família. Então, a alternativa C de casa, ela está incorreta. A alternativa C de casa está incorreta. Deixa eu ver aqui na lei. Deixa eu ver aqui na lei que eu posso completar para vocês. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha o que diz o parágrafo 2º, ele vai ajudar também do artigo 4º. Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis e, nos casos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, a área limitada como pequena propriedade rural. Na verdade, meus caros, olha o que fala. Por que a alternativa 6 está errada? Somente a pequena propriedade rural pode ser instituída como bem de família. É muito perigoso o que a banca coloca. Não é isso não. Olha o que diz. Quando a residência familiar constituir-se em bem imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis. E nos casos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, a área limitada como pequena propriedade rural. Vamos ver o que fala o artigo 5º, inciso 26. Vamos ver aqui, artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 26. Deixa eu ver aqui. Artigo 5º, inciso 26, que você entenderá corretamente. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar e o seu desenvolvimento. A alternativa 6 está errada. A alternativa D. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, é necessário a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único imóvel de propriedade do devedor e que, necessariamente, seja utilizado exclusivamente como a residência da família. Está errado. Não há essa previsão na lei. Questão de número 15. Deixa eu beber uma água aqui, tá boca seca. A respeito do bem de família, assinale a alternativa correta. O Código Civil de 2002, alternativa A, ao disciplinar o Instituto do Bem de Família, revogou tacitamente a disposição da Lei 8.009 de 90. B. A impenhorabilidade do bem de família compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, excetuadas as voluptuárias, e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Alternativa C. Na hipótese de o casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade do bem de família cairá sobre o de maior valor, salvo se outro estiver registrado para esse fim no registro de imóvel. D. A impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para a execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.
meus caros, vamos analisar a alternativa por alternativa. A alternativa A, procurando a alternativa correta. O Código Civil de 2012, ao disciplinar o Instituto do Bem de Família, revogou tacitamente as disposições da Lei 8.990. Falso? Falso. Tanto é que eu estou buscando a Lei 8.009, para podermos resolver as questões. Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B. A impenhorabilidade do bem de família compreende o imóvel sobre o qual se assentam, a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, exceto as voluntárias e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Errado. Por quê, professor? Olha o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.009. A impenhorabilidade compreende a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. Não há essa ressalva proposta por essa alternativa. A alternativa B está incorreta. A alternativa C de casa. Na hipótese do casal ou entidade ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de maior valor, salvo se outro estiver registrado para esse fim no registro de imóvel. Nós já resolvemos uma questão que eu fiz questão de colocar para vocês o dispositivo, que é o artigo 5º da Lei 8.009, que fala o seguinte: não é o de maior valor. Parágrafo único do artigo 5º da Lei 8.009. Na hipótese de um casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Recairá sobre o de menor valor, salvo se ou tiver sido registrado para este fim no registro de imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. A alternativa C está errada. A alternativa D de dado. A impenhorabilidade do bem de família, é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. A alternativa D, a alternativa correta é a letra D de dado, da questão
15. Professor, tem certeza? Tem. Acompanhe comigo o que diz o artigo 3º da Lei 8.009, de 29 de março de 1990. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de trabalho, em razão de crédito de trabalhadores de própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias, pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição de imóvel, no limite do crédito e acréscimo constituído à função do respectivo contrato, pelo credor de pensão alimentícia, pela cobrança de imposto predial territorial, taxas, contribuições devidas à função do imóvel familiar, para execução de hipoteca sobre imóvel oferecida como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Questão 16. De acordo com a Lei 8.009 de 90, a. inclui-se na impenhorabilidade do bem de família o veículo utilizado pelos integrantes da entidade familiar. B. Pode ser penhorado para pagamento de qualquer dívida trabalhista, bem de família do maior cotista da sociedade empresária. C. Pode ser penhorado para pagamento de qualquer dívida trabalhista, bem de família do sócio que administre a sociedade empresária. D. Considere esse bem de família o único imóvel da entidade familiar e o pequeno comércio de seus integrantes. E. O bem de família pode ser penhorado para execução de sentença condenatória. E aí? Nós estamos procurando a alternativa correta. De acordo com a Lei 8.009, alternativa A. Inclui-se na impenhorabilidade do bem de família o veículo utilizado pelos integrantes da entidade familiar. Falso. O artigo 2º da Lei 8.009 diz o seguinte: excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. A alternativa B, A, está errada. B. Pode ser penhorado para pagamento de qualquer dívida trabalhista, bem de família do maior cotista da sociedade empresária. Não há esta previsão. Na verdade, quando se fala em pagamento de dívida trabalhista, a lei diz o seguinte: pelo titular, deixa eu ver o que fala, em razão de crédito de trabalhadores da própria residência e dos respectivas contribuições previdenciárias. Letra B está errada. C. Pode ser penhorado para pagamento de qualquer dívida trabalhista, bem de família do sócio que administre a sociedade empresária. Falsa também a alternativa C. Não há esta previsão. D. Considera-se bem de família o único imóvel da entidade familiar e o pequeno comércio dos seus integrantes. Gente, preste atenção. Preste muita atenção. Não há a previsão do pequeno comércio de seus integrantes. Está falando de acordo com a Lei 8.009. Então, a alternativa D está errada. A alternativa E. O bem de família pode ser penhorado para execução de sentença penal condenatória. É o nosso gabarito, letra E. Professor, o senhor tem certeza? Vamos procurar então, vamos ver. Olha aqui, diz o artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se motivo, salvo se movido por ter sido adquirido com produto de crime ou por execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou pedidos de bens. A alternativa é o nosso gabarito. Questão número 17. Sobre a instituição de bem de família, é correto afirmar. Alternativa A. Pode ser instituído como bem de família ou imóvel comercial, desde que seja o único bem do casal e que a sua renda seja a única fonte de sustento de família. B. A instituição voluntária prescinde de escritura pública e registro, porque a Lei 8.009 produz os mesmos efeitos. C. O bem de família fica isento de qualquer tipo de execução. D. Não se admite a instituição de bem de família se o imóvel for recebido em dação em pagamento. E. Se for instituído por terceiro mediante liberdade, existe a aceitação do casal. Vamos analisar, então, a nossa alternativa correta. Vamos lá. Questão de número 17. Sobre a instituição de bem de família, é correto afirmar. Deixa eu só localizar aqui. O computador aqui deu um probleminha. Só mentira, eu estou tentando aqui. Dá para a gente conferir essa questão. Questão 17. Nós estamos com o tempo avançado, mas dá para a gente trabalhar a questão 17. Meu computador está travando. Questão 17. Vamos fazer o seguinte. No próximo bloco eu termino a análise da questão 17. Um grande abraço. Até o próximo, se Deus quiser.